Amém, irmãos? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, orem por mim. Sim, Senhor, eu recebo. Que venha fluir o Teu Espírito Santo neste lugar. Se não for ao Senhor, se não é a Sua presença neste lugar, nada adianta. Eu posso plantar pirueta, fazer malabarismo, fazer tantas coisas, mas não vai fluir a Tua presença. Que não seja eu então, Senhor. Como nós acabamos de louvar ao Senhor, que eu diminua e que o Senhor venha crescer neste momento, que o Senhor venha fluir nesses corações a qual o Senhor já preparou, para que possa receber essas sementes, e essas sementes possam germinar a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém, vamos lá. Então, a palavra que o Senhor nos deu para este ano é um ano de permanecer. Mas uma pergunta que eu creio que desde que nós falamos do dia 31, quem esteve aqui dia 31, nós liberamos essa palavra. No domingo passado nós ministramos um pouco mais sobre essa palavra. E eu creio que ficou uma pergunta no seu coração. Por que que eu tenho que permanecer? Pergunta para o seu irmão aí, pergunta para o seu irmão do lado. Por que que eu tenho que permanecer? Por que que eu tenho que permanecer? Né? Sabe, irmão, essa deve ser a nossa pergunta neste ano. Essa tem que ser a nossa reflexão diária. Por que que eu devo permanecer em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo? Quando em João, no Evangelho de João capítulo 15, versículo 4, Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eles nos mostram um princípio. Jesus Cristo só vai permanecer em nós se nós também permanecermos nele, com ele, para ele. Jesus Cristo continua falando que nenhum ramo, ou seja, nenhuma vida pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Então eu chego a uma conclusão que nós só vamos dar frutos, nós vamos só ganhar vidas. Para isso nós temos que estar nele, sozinhos, eu sozinho, nós estarmos sozinhos, nós não vamos conseguir. É uma parceria. Eu nele e ele em mim. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vocês. Entenderam a parceria? E Jesus Cristo continua nos avisando, nos alertando: vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E a pergunta é: por que não damos frutos, não ganhamos vidas? Simplesmente porque nós não temos o hábito, não temos o costume, não temos um estilo de vida de permanecermos em intimidade, em comunhão, em um relacionamento diário com Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Compreende isso, irmãos? Porque eu tenho que permanecer. Na Bíblia Thompson, da versão contemporânea, em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, diz: então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Eu tomo posse dessa palavra, tomei posse dessa palavra na minha vida, amém, irmãos? Amém? Foi a sentença que o Senhor deu. Quando você lê um pouquinho mais, você vai ver lá em Gênesis no capítulo 5, a genealogia, mostra os homens, a idade que eles, o tanto que eles viveram, né? Sendo que Matusalém é o homem que mais viveu na terra, né? Quantos anos viveu Matusalém, gente? 969 anos, amém? Mas se nós pegarmos o que a palavra diz, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, que nós possamos entender que Matusalém, mesmo sendo o homem que mais viveu na terra, se nós formos nessa analogia, ele não viveu sequer
um dia na presença de Deus. Esse é o Deus eterno que nós conhecemos. Mas vamos continuar, né? Na Bíblia Thompson, na NVI diz: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Agora entenda, para quem tinha a vida eterna, foi limitado para só 120 anos. Vocês entenderam isso, irmãos? Em João capítulo 1, versículos 32 e 34 diz: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer sobre ele como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então há uma confirmação. Não sei se vocês atentaram, tanto em João capítulo 1, versículos 32 e 33, tem duas palavras que repetem. Qual é? Descer e permanecer. Vi o Espírito descer sobre ele como uma pomba e permanecer sobre ele. E novamente ele diz assim, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, irmãos? Vai descer e tem que permanecer em nós, amém? Recebereis poder, vai descer. E olha, quando acontece isso, aí se você ir para Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, vai falar sobre isso. Mas eu vou só me ater a dois versículos. O Atos capítulo 2, versículo 2, que diz: de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. Da onde que veio, irmãos? Veio do céu, então desceu, amém, irmãos? Amém? Em Atos capítulo 2, versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então o resultado de Atos capítulo 1, versículo 8, de vocês que receberão poder, isso já aconteceu em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E qual foi o resultado? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E se você continuar lendo, não está aqui, mas você vai ver no capítulo 3, você vê um Pedro. Não, no capítulo 2 mesmo, logo a seguir, logo mais embaixo, você vai ver um Pedro que havia negado Jesus 3 vezes. Após a morte e ressurreição de Jesus, quando Jesus volta, encontra Pedro aonde? Fazendo aquilo que onde Jesus chamou ele para fazer. Quando Jesus chamou Pedro, vocês se lembram o que ele estava fazendo? Ele estava pescando. Aliás, pescando não, né? Ele tinha acabado de passar uma noite toda, né? E não tinha pescado nada. Jesus pede o seu barco emprestado, ministra para uma multidão, e após isso diz para Pedro: vai lá e lança a tua rede. E Pedro foi lá e lançou a rede. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede, eu vou fazer. Tinha trabalhado a noite inteira. Qual seria a nossa atitude? Eu vou dormir, eu vou descansar. Tá louco? Eu sou pescador, eu conheço. Não, mas sobre a tua palavra. Então é esse Pedro que após esse evento, onde mais ou menos 120 pessoas estavam ali, todos foram cheios do Espírito Santo, que se levanta.
quando ocorre esse fato, o povo começa a fazer chacota. Gente, infelizmente, daqui a pouco nós vamos ver também essa parte. Não tem jeito. Tem uns que vieram para adorar, outros vieram para observar. Nós temos que respeitar. Amém? Isso não tem jeito. E o Senhor também vai respeitar eles. Aqueles que estão adorando, Ele levará para continuar adorando lá no céu. Aqueles que estão observando, Ele vai deixar aqui na terra para observar aqueles que estão indo. Não tem jeito. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Justiça, Deus justo, amém? Amém? Amém, irmãos? É a realidade da palavra, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz isso. Amém, queridos? Mas vamos continuar aqui. Eu estava dizendo mesmo sobre Pedro, né? Então a gente vê Pedro se levantando. Esse Pedro que negou Jesus, que quando Jesus encontrou com ele, confrontou ele por 3 vezes, dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Só na 3ª vez que caiu a ficha dele, que ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Só Ele sabe de todas as coisas. Por isso que nós precisamos permanecer constantemente nele. Amém, queridos? Permanecer. E esse Pedro se levanta, e a palavra diz que naquela noite 5.000 pessoas se rendem ao Senhor. E a partir daí nós vemos uma igreja primitiva, né? Aqueles que eram chamados do caminho, aqueles que eram considerados como seita, começa a se levantar e a expandir por todo o mundo. Isso pós morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é muito interessante nós atentarmos esses fatos. Quando você está cheio do Espírito Santo, é diferente, irmãos. É diferente. Por isso que é algo que o Espírito Santo me incomodou sobre essa questão do coração. Eu creio que houve uma cura de um coração aqui nesta noite, amém? Eu creio. Mas eu creio também que houve cura de muitos mais corações espirituais. Se o Senhor precisava de corações que estivessem nesse exato momento totalmente livres daquilo que tem prendido vocês. A religião, meu irmão, mata. O que matou Jesus foi a religião. Jesus não veio pelos religiosos. Ele veio sim pelo seu povo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deuteronômio fala sobre isso, Êxodo 19 fala sobre isso, né? O povo de Deus, ele veio para o povo dele, mas o povo dele o rejeitou. Vocês compreendem, queridos? Mas vamos voltar aqui, eu quero voltar aqui, senão a coisa vai fluindo. Então nós vamos entender isso, ó. Nós temos que ter muita atenção, ó. Quando Jesus Cristo ele veio, para quê, meu irmão? Veio para restabelecer, muita atenção agora, ele veio para restabelecer aquela condição original da criação, após a queda da expulsão de Adão e Eva. Irmãos, tudo. Como é que começou a sua vida? A minha vida começou de uma forma diferente, lógico, né? Enfim, não vou entrar, mas é um casal normal. Se olharam, namoraram, casaram, tiveram filhos, a quais nós somos frutos. O nosso começo é esse. Agora, como é o começo na Bíblia? Se você quer saber, é em Gênesis, irmãos. Não dá para você ver o começo da Bíblia em Apocalipse. Apocalipse é o fim. Quando Jesus diz, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim, ele está indicando muito claro para nós. Ó, tem um começo e tem um fim para nós, não para Deus. Porque quando começa a eternidade? Na eternidade. Não tem começo e não tem fim. Entende? Esse é o nosso Deus eterno, atemporal, não é cronológico. Entende? Então, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 diz:
E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então, ele pega o homem, você lê um pouquinho antes, né? Gênesis capítulo 2:15, ele pega Adão, coloca ele para cultivar o jardim do Éden, e no 16 ele fala muito claro, ó, e ordena a Adão, ao homem: coma livremente de qualquer árvore da vida. Então ele avisou antes, né? E isso, irmãos, sempre Deus nos avisa, sempre Deus nos alerta sempre antes de qualquer coisa. Não adianta você falar: eu adulterei. Peraí, antes de você adulterar, houve vários fatores, Deus te alertou de várias formas para que você chegasse. Eu dei um exemplo como adultério, mas pode ser uma mentira, enfim, outra coisa, amém, querido? Se você já não chega fazendo aquilo, há todo um processo, você já não chega na beira do abismo e se joga, não. Tem todo um processo que te leva. Aí depois, aí sim tem a queda final. E o que tudo isso que nos leva, queridos, é realmente a gente não estarmos permanecendo na videira verdadeira, em Deus. Porque ele avisou aqui, ó, e o que ele avisou no 17? Mas, você pode comer tudo, mas não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, qual vai ser o resultado? Certamente você morrerá. E aí nós vemos o relato de Eva pegando o fruto, comendo, dando ao seu marido, Adão, ele comendo também. Mas o que ocorre com os dois? Nenhum dos dois morre. Mas aqui que a palavra nos diz que não houve uma morte, não mostra, mas nos dá uma simbologia, que não houve uma morte física. O que houve foi uma morte espiritual. Amém, queridos? Por quê, queridos? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: o pó volte à terra de onde veio. Onde que é a nossa origem, irmãos? Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus pegou e formou o homem da onde? Do pó da terra. E soprou o seu fôlego de vida, e ele se tornou um ser vivente. Então, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, fala justamente sobre isso. O pó volte à terra de onde veio, ou seja, na nossa origem, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o ruach, o fôlego de vida que Deus, o seu espírito que ele soprou sobre nós, quando nós dormimos nele, o que é da terra fica na terra, mas o que é de Deus vai para Deus. Amém, irmãos? Entende isso? Amém? E Eclesiastes, olha que interessante, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, diz: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Então, eu, você, todos nós, queridos, vai chegar um momento, né? Seja com 80, 90, 100, 120 anos, como eu profetizo na minha vida, amém, querido? Mas vai chegar um momento de todos nós que nós vamos dormir no Senhor. A única coisa que nós precisamos é permanecer no Senhor e estarmos preparados para o Senhor. Por quê? A terra vai permanecer. E o que eu e você somos aqui na terra, você sabe? A palavra nos diz quem nós somos. Em primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês devem se abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, o que eu sou aqui nessa terra? Peregrino e um forasteiro. Vocês estão entendendo? Nós não pertencemos mais aqui, irmãos. Amém? Se você quiser saber mais claro, depois leia em casa, Colossenses capítulo 3. Principalmente o versículo 1 e 2. Aqueles que morreram, aqueles que foram ressuscitados em Cristo Jesus, não é mais daqui, não pensa mais nas coisas aqui, não apetece mais nada aqui. Mas vamos continuar aqui. Em Atos capítulo 14, versículo 21 e 22, diz assim:
Então ficou muito claro para vocês, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ficou muito claro para vocês essa questão do restabelecimento daquilo que era natural, aquilo que era original, aquilo que nós fomos formados, aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden, com a desobediência do homem. O que nós perdemos? Não houve uma morte física, mas houve uma morte espiritual, amém? Claro isso? Então, com o advento, ou seja, com a vinda do Messias, do prometido, do esperado, Jesus Cristo, isso é restabelecido. Quando foi isso restabelecido, irmãos? Na promessa que ele deixa, né, quando quem lê Lucas capítulo, o último capítulo, se não me engano é o 24, deixa eu falar com propriedade, né, irmãos? Acho que é o 24 sim. Lucas 23... 24, obrigado Espírito Santo, está aqui, isso, 24, versículo 50, ele diz assim, e ele levou-os para fora até Betânia, e ele levantando as suas mãos os abençoou, e aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao sol, e eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo, e estavam continuamente no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém, queridos? Não, eu queria ler um antes, o 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Então, fiquem em Jerusalém, até que ocorra o quê? O que em Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, é falado. Fiquem, esperem. Amém, queridos? Segundo os estudiosos, no momento em que Jesus é crucificado, é perseguido, é traído, ele tinha em torno de 500 discípulos que o seguiam diretamente, não contando as multidões que faziam parte da sua organização, do seu séquito, né? Só que nós vamos ver aqui, após a morte de Jesus Cristo, em Atos capítulo 1 diz que mais ou menos 120 pessoas. E junto estavam os 11 apóstolos, aí mais o 12º que é levantado, mais a mãe de Jesus e seus irmãos. Vocês viram como houve uma debandada geral? Compreende isso, irmãos? Mas vamos retomar aqui. Então, aconteceu isso. Então, Atos capítulo 2, então, retoma aquilo que lá em Gênesis havia sido perdido. O Espírito Santo que estava dentro, ele volta. Amém? E Paulo com muita propriedade diz isso em 1 Coríntios capítulo 3 e depois no capítulo 5 novamente. Que vós sois santuário do Espírito Santo, que ele habita dentro de vós. Amém, irmãos? Amém? Está claro isso? Então assim, em Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, diz: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os ao que, irmãos? A permanecer na fé. Guardem muito isso, irmãos. Permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então quando ele nos avisa assim, que nós temos que permanecer na fé, por quê, irmãos? Em seguida ele explica: é necessário passar por muitas tribulações, lutas, batalhas para entrar no reino de Deus. Então, meu irmão, perdão, queridos, mas não é moleza não entrar no reino dos céus, não. Não é, infelizmente, essa anátema, essa maldita teologia da salvação, que você já está salvo, você não precisa fazer mais nada. Para, irmãos. Não é bem assim, não.
Ah, Jesus já morreu por mim lá na cruz. Sim, realmente. Mas quando Jesus passou pela cruz, tem um significado, irmãos. Ali o ato dele passar pela cruz foi simplesmente para nos resgatar e para redimir a terra. Só. Agora a questão você tem que separar uma coisa de outra coisa, irmãos. Uma coisa é o ato da cruz, outra coisa é o ato da salvação. Porque Jesus falou: você quer ser meu discípulo? Ou seja, você quer ser salvo? Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Jesus teve a cruz dele, que precisou até que Simão o Cirineu o ajudasse, depois de ele ter passado uma noite inteira em flagelo, em humilhação. Compreende? Fraco da forma que ele estava. E muitas vezes também, irmãos, não tenham vergonha, irmãos. Sejam humildes, porque os humilhados serão exaltados. Se você não está conseguindo, peça ajuda, irmãos. Peça ajuda. Liga: pastor, eu preciso de alguma coisa. Mas peça ajuda de alguém que você sabe que está em Deus mais do que você. Se você pedir o conselho para alguém começar se dizendo para você: olha, eu acho. Perdão, irmãos, eu não acho. A Bíblia diz: se eu estou em tribulação, é para produzir algo dentro de mim. Que se Deus está permitindo algo que aconteça na minha vida, porque Ele está no controle absoluto. Compreende isso, irmãos? Deus usa até o próprio Satanás. O pastor Luciano Subirá tem uma ministração que ele fala com muita propriedade sobre sataneiras. Eu já citei isso, você está de novo. Deus prepara as próprias armadilhas, usa o próprio Satanás. Quer um exemplo? Jó. Os filhos de Deus foram se apresentar diante do trono de Deus. No meio, furtivamente, quem estava lá? O Didi, o tinhoso, o tentador, o capiroto. Quer mais nome? Né? Ele. Todo. Deus falou para ele: viste o meu servo? Deus tinha algo para tratar, com certeza, irmãos. Nós vamos ver isso do capítulo 1 de Jó até o capítulo 40. Deus só vai falar com Jó no capítulo 41, irmãos. Deus tinha algo e usou o próprio Satanás para tratar a vida dele. Viste meu servo Jó? Tá lá. É rico. Mas a palavra diz isso. Ele é justo, ele é íntegro, ele é temente a mim. Se tornou o homem mais poderoso do Oriente. Tem propriedades, tem uma família, 10 filhos. Oferece sacrifício. Olha, que homem, que exemplo, né? Que referencial, né? Por que Deus então permite que toque na vida dele? Não só o que ele perde primeiro, irmãos? Qual é a primeira notícia que ele recebe? Que morreu os filhos? Não. Mexeu no bolso dele, irmãos. Começou a perder todas as suas propriedades. Depois perdeu a sua família. Se não bastasse isso, o diabo volta novamente lá e requer novamente. Ah, mas tá fácil ainda, ele tem saúde. Então peraí, pode tocar. Deus está te tocando, meu irmão. E você está pondo a culpa no diabo. Não é, ele está sendo só um instrumento na sua vida para que você cresça, para que você permaneça de uma vez por todas nele e não saia mais dele. Amém, queridos? Amém. Mas pastor, eu não aguento mais a luta. Aguenta sim, meu irmão. Aguenta sim, minha irmã. Porque a palavra diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Você sozinho, você não aguenta a luta. Mas se você permanecer nele, pode vir a luta que for, sabe, irmãos? Cada luta que eu tenho, cada batalha que eu travo, e olha que tem sido batalhas... Só essa semana, né, meu filho Jonathan, não posso falar, né?
na madrugada liga: pai, vem para cá, vem buscar a Letícia, porque a Graça acabou de cair da escada com a bebê. Vocês compreendem o coração de um avô? O desespero que bateu até chegar lá e vê-la. Vocês compreendem, irmãos? Passa mais 2 dias e minha amada esposa dorme, e ela mesmo falou ontem, dormiu, não foi, amor? Dormiu bem, no outro dia acordou, só Jesus. E ela fica, eu fico junto. Nós somos um corpo, uma só carne. Compreende isso, irmãos? Um ataque em cima de outro ataque. Isso me faz fazer o que mais? Dobrar o joelho, orar, jejuar mais, ir mais para a palavra, decretar mais a palavra sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida de cada um de vocês. Sabe, irmãos? Compreende? Por que aquele que é nascido de Deus, o maligno, não toca? Está lá em 1 Pedro, irmão. Não toca. Não toca. Eu posso pegar meu celular e abrir as mensagens que eu recebi de pessoas que não conseguiram vir no culto hoje. 2 porque o carro quebrou. Outros que estão na cama. Com essa maldita nova onda que está aí. Eu não sei se é não vou nem falar isso. É um demônio isso aí. Nós temos que permanecer na fé, irmãos. Porque, sabe, vai vir tribulação, vai vir luta. Você está entendendo, irmão? Eu tenho que estar preparado, eu tenho que permanecer nisso. Mateus capítulo 11, versículo 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Você está entendendo, irmão? O reino dos céus é tomado à força. Ou seja, nós temos que nos esforçar. Não é moleza, irmãos. Não permaneçam numa vida diária de leitura, de meditação, de confissão, de oração. Basta só daquele 1 minutinho, irmãos. Quando eu ia falar isso, veio novamente, obrigado Espírito Santo. Quando Malaquias está falando sobre a questão de dízimos e oferta, ele não está falando tão somente, sim, ele está muito claro na questão do dinheiro, mas ele está falando na questão do tempo também, irmãos. Quando você fala, vou dar o dízimo, Senhor, a pessoa só pensa na questão monetária, não pensa no seu tempo. Quantas horas o Senhor te dá por dia, irmãos? 24 horas. O que você faz? Faz a sua conta aí, 10%. Qual que é o tempo que é de Deus, que você usa para fazer outras coisas, menos para permanecer nele? Compreende, irmãos? Vocês entendem isso, irmãos? Nós temos que permanecer na fé, irmãos. Sabe? E nos esforçar. Agora eu quero que vocês acompanhem, vamos estar encerrando nesse texto aqui, irmãos. Eu ia fazer outras coisas, mas o Senhor parei quando eu cheguei em Romanos. Abra a sua Bíblia, agora eu quero que vocês acompanhem atentamente. Romanos, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 24. Nós vamos explanar, sabe, querido? Que ele fala sobre os ramos enxertados. Ele fala de nós, os gentios. Então nós precisamos prestar muita atenção nesse texto e nesse contexto. Compreende, irmãos? Mas vamos lá, Romanos, capítulo 11, versículo 11, começa assim, ó. Novamente pergunto. Acharam todos? Eu queria que vocês me acompanhassem. Esse eu quero que vocês... uma chave vai virar dentro de você nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você vai ser ativado, você vai ser ativada. Uma chave vai virar. Aquele... ruach, fôlego de vida que foi soprado lá no jardim do Éden, que
por desobediência do homem, foi retirado, foi expulso de lá. Ele está sendo restabelecido dentro de você agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos permanecer, irmão, nós vamos permanecer firmes, não me importa, vai cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós vamos continuar firmes, permanecendo nele, porque nós sabemos que a vitória é nossa, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos? Que agindo Deus, quem impedirá? Compreende isso, irmãos? Não é frase de efeito, não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então o que eu posso? Eu posso tudo, eu não posso só algumas coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque para Deus nada, irmão, nada é impossível. Basta você crer. A filha de Jairo já vieram com a notícia: para de incomodar o mestre, ele já morreu, ela já morreu. Jesus falou: não, pera aí, ei, vocês que acham que ela morreu, vocês ficam do lado de fora, porque vocês não têm fé, vocês não permanecem na fé. Vem aqui alguns comigo aqui. Talita cumi, levanta-te, menina, ressuscita. Uma menina de 12 anos, no caminho, ele cura uma mulher que também durante 12 anos, a idade que aquela menina tinha, que decretaram a morte na vida dela, era a idade que a mulher do fluxo de sangue tinha, de padecimento, de sofrimento, de vergonha, de ser uma escória na cultura e na sociedade judaica que ela era. Porque o Levíticos fala que a mulher de fluxo de sangue, quando ela estava no seu período normal de menstruação, nos seus 7 dias, ela já era declarada imunda. Imagina uma mulher com 12 anos. Mas se eu somente eu te tocar, mas é isso que eu tenho falado do Senhor. Senhor, deixa eu te tocar, Senhor. Deixa eu me aproximar do teu alto e sublime trono. Deixa eu adentrar um pouquinho mais. Eu sei que eu sou falho, mas eu necessito cada dia mais. Nós precisamos permanecer, irmãos, permanecer. O Senhor falou para mim, estou lembrando aqui agora. Obrigado, Espírito Santo. No primeiro ano que eu estava aqui ajoelhado, não era neste lugar, era no outro lado. Estava ajoelhado e o Espírito Santo falou para mim assim: filho, você chegou. Irmãos, eu vou dizer isso com muita fé, convicção, porque o Deus falou comigo, amém, irmãos? Amém? Eu tomei posse da palavra na minha vida. Você chegou, eu tenho, por isso que eu falo para o Senhor: eu estou pronto, mas eu quero viver até os 120 anos, amém? Eu estou pronto agora, mas eu quero viver até os 120 anos, permita, Senhor, amém? Mas eu estou pronto, porque Ele falou para mim. Eu tinha chegado, compreendi, olha, obrigado, eu não lembrei do dia 1º de novembro ao dia 31 de dezembro, eu não lembrei disso, eu estou lembrando disso agora. No primeiro ano que eu estava aqui, o Senhor falou para mim: filho, você chegou. Agora, quero ver você permanecer na minha presença. Olha. Então, a convicção que eu tenho é essa, irmãos: se eu continuar realmente buscando e prosseguindo cada vez mais em buscar, eu sei que eu vou chegar lá, amém, irmãos? E todos nós que aqui estamos vamos chegar lá juntos, amém? Amém? Que eu não posso chegar sozinho, irmãos. Eu não posso chegar sozinho. Não posso. Nós temos que chegar juntos. Amém? Amém? Oh, irmão, dá um pulo daí. Fala: eu quero ir. Oh. Então diz assim, ó. Eu nem comecei, né? Romanos 11. Começa assim: novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira alguma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, ou seja, para nós.
que tem um objetivo, tem um propósito. Qual é? Ele explica em seguida: para provocar ciúme em Israel. Ou seja, olha o propósito de Deus: traz a salvação para nós gentios. Para quê? Para despertar o ciúme de quem? Nos judeus. Porque eram os judeus que tinham, são os judeus que têm a promessa da vinda do Messias, irmãos. São os judeus, é o povo de Israel, meus irmãos, que está lá, depois vocês leiam lá, lição de casa, Apocalipse capítulo 7. Os 144 mil são os únicos, é a única nação, o único povo que já tem direito garantido na Nova Jerusalém. Obviamente que você vai ver aí depois lá em Apocalipse 10, que tem algumas condições para chegar lá. Não é só dizer que eu sou da tribo de Levi que chegou. Não é bem assim. Amém? Mas são 12 mil de cada tribo. É o povo. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos continuar mais, ó. Versículo 12. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Olha como ele fala sobre a questão de riqueza do mundo e riqueza para os gentios. Não é pregar a prosperidade, é viver a prosperidade, irmãos. O que está dizendo aqui, irmãos? Amém? E ele diz o 13, ó: estou falando a vocês gentios, ou seja, para nós, visto que sou apóstolo para gentios, exalto o meu ministério. Olha que interessante, Atos capítulo 9, versículo 15 e 16 diz: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para o meu nome perante os gentios, ou seja, para nós, e seus reis, e perante o povo de Israel. Quando você vai lá em Atos capítulo 9, você vai ver a conversão de quem? De Saulo, a caminho de Damasco, né? E aí nós vemos aqui, especificamente nessa passagem, Deus dando um comando a Ananias, para que ele vá lá visitar Saulo, e ore por ele, porque ele tem um chamado específico sobre a vida do apóstolo Paulo. Qual é? Ele é chamado o apóstolo dos gentios. Amém, querido? Amém, amado? Claro isso? E olha que interessante, quando fala assim: o evangelho são as boas novas. Realmente, irmãos, são as boas novas, mas não é moleza não, irmãos. Olha o chamado de Paulo aqui, está querendo dizer assim, ó: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E se você pega o currículo, né, do apóstolo Paulo, quem já teve a curiosidade e quiser ler, eu tenho a biografia do apóstolo Paulo. Leia, você vai ver. Leia para você ver o que é servir o Senhor. Versículo 14, ó, nos mostra que tem um propósito. Qual é? Quando diz assim, ó: na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo, ou seja, os judeus, e salvar alguns deles. Israel, irmãos, eu estive lá em 2012. Israel tem 0,02 de filhos de Deus. Ou, fica mais claro, evangélicos, crentes. Israel. Todos eles estão esperando quem? O Messias, o prometido vir. Mas olha que diz assim, ó. Êxodo capítulo 19, versículo 5, eu citei para vocês, diz assim, ó: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Então o povo de Israel, o que é de Deus? Tesouro pessoal. Olha em Deuteronômio capítulo 26, versículo 18: e hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Malaquias capítulo 3, versículo 17 também diz: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos,
eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, tem mais um outro princípio, irmão. Por que eu tenho que permanecer? Porque eu preciso também obedecer. Amém? Amém? Agora volte em Romanos capítulo 11, versículo 15. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? Senão, vida dentre os mortos. Então nós vemos aqui rejeição e com aceitação. Versículo 16. Muita atenção. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, qual é o resultado, irmãos? Os ramos, as vidas também o serão. 17. Se alguns ramos, vidas, foram cortados, e você, está sendo muito específico, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada. Você sabe o que é uma seiva, irmãos? A seiva é o líquido que circula pelas diversas partes dos vegetais. É o seu alimento tirado através da raiz, e no sentido figurado, é o vigor, é a força da árvore. Compreende isso, irmãos? Olha o 18 que está dizendo assim, o versículo 18: não se glorie contra esses ramos, ou seja, contra essas vidas. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Compreende, irmãos? O meu ministério, para, irmão. Os meus discípulos, para, irmão. As minhas ovelhas, para, irmão. Para. Eu não sou a raiz, eu sou um ramo da raiz. Só tem um pastor. Se eu permaneço nele, eu respeito todos os outros. Se eu estou fora dele, eu não reconheço mais nada. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então é o Senhor. João 15 diz isso, não é? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Então se eu permaneço em Jesus Cristo, o pastor, o sumo sacerdote, Hebreus fala sobre isso. Eu não tenho problema mais nada, irmão, se eu permaneço nisso, nessa verdade. Compreende? Esse é o ano de permanecer, sim, em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Não adianta, eu tenho, quando saiu uma onda, né, a onda das células, né, era uma correria frenética. Eu tenho 5 células, eu tenho 18 células, eu tenho 15, eu já formei meus 12, já formei meus 500. Irmão, produtividade. Tem que ser qualidade, irmãos. Sabe, irmãos, eu sou muito feliz em estar aqui agora com cada um de vocês. Obviamente com o coração triste, com cada uma dessas cadeiras vazias, que eu sei e vejo pela fé, não só essas cadeiras, mas muitas outras, cheias neste lugar. Porque essa foi a promessa, a visão que o Senhor me deu. Compreende isso, irmãos? Que muitos viriam, outros iriam, mas muitos permaneceriam. Essa é o Evangelho, irmãos. Nessa igreja de hoje, emergente, contemporânea, é muito mais fácil você sair do que você se confrontar com aquilo que está te incomodando. É mais cômodo. Compreende, irmãos? Do que sentar e conversar. De sentar e colocar as claras
em Deus. Porque se te incomoda aqui, irmão, vai te incomodar em outro lugar. Porque o problema não é o lugar, é você. Eu já sei porque aconteceu isso comigo. Eu falo da minha experiência própria, da minha inquietação que eu vivi durante, principalmente, do ano de 2000. 2004 até 2013. Uma inquietação muito grande dentro de mim. Porque o que eu não queria, é o que eu estou fazendo hoje. Não é que eu não queria ser pastor não, amém, irmãos? Mas pastor de governo. Eu sei a responsabilidade que eu tenho. Eu sei que eu vou ser cobrado disso. Porque o Senhor falou para mim lá no Vale do Amargedon, que estava me levantando e eu tinha que ser uma boca profética. Eu tinha que falar o que Ele mandasse eu falar, gostem ou não. Porque Ele ia cobrar o sangue de cada um de vocês das minhas mãos. Eu entendo o governo que o Senhor me deu nesta cidade, irmãos. Eu já fui vereador, já fui presidente da Câmara 2 vezes nessa cidade. O governo já esteve na minha mão, o governo físico. Mas hoje eu tenho o governo espiritual dessa cidade. Entende, irmãos? Nós já fincamos estacas em todos os limites dessa Poá com Suzano, Poá com Ferraz, Poá com Itaim, Poá com São Paulo, Poá com Ferraz e Conceição. Sabe, nós já demarcamos toda essa terra, já jogamos, já andei por todas essas ruas jogando óleo, já fizemos atos proféticos por essa cidade, irmãos. Então, nós precisamos deixar isso muito claro. Esse é o ano de permanecer. E você só vai se encontrar permanecendo em Cristo. Sentando com Ele, falando, então, fala com Ele primeiro. É o que eu tenho feito, irmãos, na madrugada. Eu não sou perfeito não, irmãos, não sou não. Tenho buscado. Mas vamos continuar aqui, amém? Tenho mais alguns minutos aí. Onde eu estou mesmo? Não se glorie, né, contra esses ramos, é bem isso, né? Hoje está, eu estava ouvindo nessa madrugada, eu gosto muito de ouvir, né, e eu recomendo para vocês o apóstolo Luiz Hermínio, né? Eu vi ele nessa madrugada, ele que estava ministrando sobre o café dos pastores que houve em dezembro, né, e ele falava muito sobre isso, falava de alguns pastores amigos, inclusive do conselho de pastores da cidade dele que estavam lá. Ele diz assim que a maior preocupação de um pastor é quando chega um outro pastor na igreja dele. Eu não tenho preocupação nenhuma, irmãos. Porque onde eu estou não é meu. Eu sei que Deus, na hora que Ele quiser, e a gente tem conversado, eu e minha esposa, sobre isso. No momento que Ele quiser, Ele vai preparar alguém melhor do que eu para colocar nesse lugar. Pastor não é meu inimigo, é meu companheiro de batalha. Compreende isso, irmãos? Eu estou aqui simplesmente, sou mordomo para servi-los. Porque o meu pai, ele deu essa incumbência, mesmo nós não querendo. Porque, olha, irmãos, não é fácil não, irmãos. Entra ano, passa ano. Se eu realmente não tivesse permanecido, a gente não tivesse estado firme. São fases da nossa vida, sabe, irmãos? E eu adentro nesse ano, assim, numa fase tão gostosa, tão boa, sabe? Uma paz tão grande dentro de mim, irmãos, como nunca tive. Uma paz tão grande. Uma paz diante de Deus. Sabe, irmãos? Tenho tido essas, são 8, eu acredito que eu vou para a 9ª madrugada. Sim, de ficar ali na minha sala e
mergulhado nele, buscando Ele. E Ele manda para cá, Ele manda para lá. E como eu sou indisciplinado, né? Novamente eu peguei meu relógio, meu cronômetro, porque está aqui, eu fiz um voto, eu fiz um propósito de um tempo de oração em línguas novamente. E eu fico lá. Assisto minha série no Netflix? Lógico que sim. Mas enquanto eu não cumpro o meu propósito com o Senhor, eu não durmo. Vocês entendem isso, irmãos? Porque eu estou decidido neste ano a permanecer e não sair mais deste lugar. Versículo 19. Então você dirá: os ramos, as vidas foram cortados para que eu fosse enxertado. Então você vai ver isso, uma oportunidade de nós gentios. No 20, está certo. Eles porém foram cortados devido à incredulidade, e você permanece na fé. Não se orgulhe, mas tema. 1 Coríntios, se não me engano, é capítulo 10, né? 10, 12, se não me engano. Diz que aquele que pensa que está firme, cuide-se para que não caia. Ele está dizendo algo muito claro para nós aqui, irmão. Olha, você não, olha, oh, ei, ó, eles foram, sabe por que os judeus foram cortados? Porque eles não creram. Entende isso, irmãos? Ó, Evangelho de João, capítulo 18, 3:18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha o 21, diz assim, ó, pois, já estou em Romanos 11, 21, pois se Deus não poupou os ramos, as vidas naturais, ou seja, os judeus, também não poupará você, nós que somos gentios. No 22 ele diz, ó, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Só que tem uma condição dessa bondade, irmãos: desde que permaneça na bondade dele, de outra forma você também será cortado. Então nos mostra aqui um Deus severo e nos mostra um Deus bondoso, irmãos. Compreende? É o 23, e quanto a eles, ou seja, aos judeus, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez, ou seja, dar uma nova oportunidade. Deus sempre está pronto e disposto para dar a cada um de nós uma nova oportunidade, mas para isso nós precisamos crer e desejar. Amém, irmãos? Olha o versículo 24 para encerrar. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos, ou seja, as vidas, os judeus naturais, em sua própria oliveira. E aí você deve perguntar, mas pastor, peraí, quando o senhor fala lá em João, que o senhor nos deu a palavra, em João capítulo 15, fala sobre a videira verdadeira. E aqui, Paulo está usando uma linguagem de uma outra árvore, da oliveira. Então o que é a árvore oliveira? A árvore oliveira, o seu nome científico é Olea europaea. É da família das oleáceas. A oliveira produz azeitona, que são usadas para fazer azeite. E aí depois vem todo um processo do azeite, da primeira prensa, segunda prensa, enfim, né? E cada um deles tem o seu uso definido. Vinha é um terreno plantado de videiras. Número de videiras desse terreno, vinhedo. Entende-se por vinha a plantação de videiras para a produção de vinho ou uvas de mesa ou uvas passas.
Quando o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, fala sobre a oliveira, a quem ele está se referindo, irmãos? Está se referindo a Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo, em João capítulo 15, ele está falando que eu sou a videira verdadeira, ele está falando de quem? Dele mesmo. Vocês compreendem isso, irmãos? Eu sou a videira verdadeira, eu sou a raiz santa. Se a seiva ou aquilo que corre em mim, que está na minha, e vocês estão sendo enxertados na minha videira, você está sendo enxertado na oliveira. Se vocês beberem, se vocês comerem, se vocês viverem, se vocês permanecerem enxertados, entende? O crescimento que vai ter a sua vida, meu irmão, minha irmã. E compreende isso, irmãos. Por que eu tenho que permanecer, irmãos? Porque eu fora da videira, eu fora da oliveira, eu não sou nada, eu não tenho vida, eu sozinho não consigo sem Ele em mim. Eu tenho que permanecer na fé, eu tenho que obedecer e permanecer fiel. Fiel ao que, irmãos? Quando ele chama o seu povo de tesouro pessoal, ele dá algumas condições para que ele seja um tesouro pessoal. Leiam lá depois, leiam Êxodo 19, e leiam Deuteronômio 23, vocês vão ver lá. Há uma condição de obedecer os seus princípios, os seus mandamentos, as suas leis. Ou seja, tem uma vida reta, em santidade. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, irmãos. Eu tenho que obedecer e permanecer fiel. Eu tenho que me sustentar na onde? Na raiz. Para isso, eu tenho que crer. Compreende, irmãos? Eu tenho que crer. Eu tenho que não me orgulhar, irmãos. Eu tenho que deixar gerar temor dentro de mim. Eu tenho que deixar gerar dentro de mim a sua bondade. Por quê? Eu devo permanecer. Porque se eu não permanecer, eu vou morrer. Ele avisou Adão: não coma. 2 árvores tinha, uma floresta inteira, mas só tinha 2 árvores que ele falou, mostrou. No meio do jardim do Éden tinha 2. Uma era da árvore da vida e outra do conhecimento do bem e do mal. Qual que ele falou para não comer? Do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem comeu, ele se achou que era o cara já. E a busca constante do homem tem sido isso: querer ser mais que Deus. Hoje os pastores se colocam no lugar de Deus. Eu sou um homem. Quem era Deus, que era Jesus Cristo, ele se tornou homem. E eu que sou homem, quero me tornar Deus? Está algo errado. Compreende, irmãos? É nessa contramão que a gente vem aí, ó. É nesse retorno, irmão. É nesse retorno que a gente vem vindo aí, ó. Indo lá para Atos. Nós estamos em Atos, irmãos. E perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, 42, que é o versículo que o Senhor deu para nós neste lugar. E o 44 você pode pegar ali, ó, pode pegar, está no envelope.
e tinham tudo em comum. A nossa permanência vai nos levar a uma homogeneidade, a uma unidade, pelo vínculo da paz. Amém? Temos diferença? Sim. Temos divergências? Sim. Mas nós temos algo em comum. E vamos permanecer nesse algo que é comum, que vai nos levar a uma convergência. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então todas essas nossas divergências, nossas convergências, nossas diferenças, quando nós levarmos e permanecemos nele, acabou, irmãos. Amém? Amém? Feche os seus olhos ou não, fique à vontade. Deus, eu quero te agradecer e te engrandecer. Obrigado. Obrigado por esse tempo precioso, onde o Senhor permitiu que as suas verdades fossem faladas, ministradas. Algumas coisas que aqui estavam, outras que fluíram do teu Espírito, eu sei disso. Eu sei que o Senhor está em mim, que o Senhor está em cada um de nós. Mas a nossa carne, eu posso falar por mim. Obrigado, Deus. Te louvo, te exalto e te bendigo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos. Obrigado, viu, queridos? Foi uma honra, um privilégio poder servir junto com vocês na mesa do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.